Olá, galerinha aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades do bloco passado, da primeira semana de agosto, referentes à África e um pouquinho sobre a América também, lá no finalzinho, ok? Antes da correção, eu queria que vocês assistissem esse vídeo sobre os conflitos na África, muito esclarecedor. Vamos lá? Na África, Ruanda e a República Democrática do Congo vivem um conflito que matou mais de 2 milhões de vítimas nos últimos 50 anos. Povos das etnias Hutus e Tutsis voltaram a se enfrentar, como mostra o correspondente Emerson Penha. O exército da República Democrática do Congo vasculha as aldeias à procura de rebeldes. Nesta, o comandante da tropa reúne mulheres e crianças e ameaça os homens acusados de apoiar os guerrilheiros. O recado que mando é que eles podem estar assustados, diz o militar, mas não tem opção se não se render. Este rapaz é acusado de apoiar os rebeldes e é preso para ser provavelmente fuzilado mais tarde. O grupo guerrilheiro que os militares combatem é o M23, comandado pelo general Bosco Ntaganda, desertor do exército, que é procurado internacionalmente por genocídio. O M23 quer dominar o leste congolês, rico em minerais nobres. A suspeita é que o grupo receba apoio do governo da vizinha Ruanda em troca de exterminar a população da etnia Hutu. O conflito entre as etnias Hutu e Tutsi, no centro-leste da África, já tem mais de 50 anos e está no Congo, Ruanda, Burundi e Uganda, onde vivem esses povos. Os Hutus são maioria, 84%. 14% são Tutsis, tradicionalmente próximos do poder desde o tempo das colônias, e só 2% são de outras etnias. Já houve combates e massacres em todos esses países. O pior episódio foi o genocídio de Ruanda em 1994. 500 mil pessoas morreram. Mulheres, crianças e idosos foram assassinados até por vizinhos a golpes de facão ou queimados. As lembranças dos conflitos entre Hutus e Tutsis ainda estão bem vivas na mente dos africanos. Muitos líderes do continente estão preocupados e têm feito apelos pela manutenção da paz, considerada frágil na região. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, que atualmente dirige a comunidade dos países do sul da África, esteve em Kigali, capital de Ruanda, com o presidente de lá, Paul Kagame. Pediu a ele que atue em cooperação com o Congo para combater os rebeldes. A ministra das Relações Exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, negou que o país apoie guerrilheiros. 200 mil pessoas já deixaram a região do conflito. Um novo e gigantesco campo de refugiados se forma na República de Uganda. Essa mulher diz que ouviu os tiros na aldeia e não sabia de onde vinham. Desesperada, fugiu ao ver que o pesadelo estava novamente por começar. Então, como vocês puderam acompanhar no vídeo, né, essa história da história dos conflitos na África, ela não é uma história recente, né, apesar que perdura até os dias atuais, mas ela vem do período, desde o período de colonização, né, em uma época que a Europa estava expandindo, né, a sua industrialização, e ela precisava fazer colônia em outros países, né, em outros continentes. E a África foi um desses continentes onde alguns países da Europa, né, fixaram suas colônias. E com a Segunda Guerra, né, essas colônias elas foram enfraquecidas, os países ficaram fracos e, consequentemente, né, são áreas que posteriormente vieram a ganhar a sua independência, né, a serem independentes. Porém, né, essa configuração territorial do período de colônia, ela continuou, não respeitando as divisões territoriais que existia na África, né, segundo a etnia da população. Então, isso fez com que desencadeasse uma série de conflitos, porque as diversas etnias presentes na África ficou bastante misturada, né? Então, vamos lá. Aí tem um mapa para vocês da divisão étnica, né? Esse primeiro mapa aí, então, a divisão é essa que vocês estão vendo aí, inicial. Aí veio a colonização, né? A colonização, ela foi uma partilha do continente, né? Então, várias áreas aí do continente viraram colônias, né? Do Reino Unido, Itália, Portugal, Bélgica, França, Espanha, Alemanha e outros países. E essa configuração aí, né, foi a configuração que alterou, né, misturou as etnias africanas, tá? E essa é a divisão política atual. Então, a gente pode ver que ela não respeita o primeiro mapa, que é o da divisão étnica. Então, o que quer dizer, né, que as etnias, elas estão misturadas, né, de diversas etnias em um mesmo espaço, né, o que gera os conflitos, dentre outras coisas aí. Tá? Por exemplo, a situação de miséria, né, de extrema pobreza de alguns países africanos também gera os conflitos, né? A questão política também, né, que tem o sistema político também empregado em algumas áreas também desencadeiam esses conflitos, ok? Vamos à correção das nossas atividades.
Na número 1, quais os principais fatores responsáveis pelos conflitos no continente africano? Então, como a gente viu no vídeo, né, a gente pode ver no mapa, esses conflitos, eles são consequência da divisão territorial estabelecida pelos colonizadores europeus. Pode colocar só assim: os conflitos na África são consequências da divisão territorial estabelecida pelos colonizadores europeus, tá? Pode colocar só assim. Por quê? Porque eles não levaram em consideração as diferenças étnicas e culturais da população. Eles separaram os grupos étnicos que existiam, né, em certa harmonia, e colocaram cada um em uma mesma área, né? E juntando assim os grupos rivais. Outro fator também que desencadeou é o baixo nível socioeconômico, né, de muitos países, a fome, a miséria, além da instalação de governos ditatoriais, ok? Então, a resposta da 1 ficou assim: os conflitos na África são consequências da divisão estabelecida pelos colonizadores europeus. Pode completar aí. Pelo baixo nível socioeconômico e pela instalação de governos ditatoriais. Bom, resposta da 1. Vamos a 2. A África apresenta grande diversidade étnica. Isso significa dizer o quê? Que a África tem diversas riquezas naturais. Água, petróleo, ouro, diamante, sim, a África tem. Porém, o que isso tem a ver com diversidade étnica? Diversidade da população, diversidade das características de uma população. Isso é etnia, né? Então, A não tem a ver com a pergunta. B, que a África é o continente mais tropical do planeta e suas paisagens estão sempre cobertas por neve? Não, né? A gente sabe que não tem neve na África, né? Lá o clima é bastante tropical, né? As áreas, a vegetação que predomina é a savana, então essa aqui também não está de acordo. Na C, que a África possui diversas etnias, comunidades humanas com línguas, costumes, culturas diferentes e típicas de lá? Sim, ok. Então, resposta correta da 2, letra C. Na 3, sobre as características do continente africano, responda: A. Quais as causas e as consequências dos conflitos armados ou guerra civil na África? Então, quais as causas e consequências? Vamos lá. As causas, a gente viu que é causado por disputas territoriais, né? Um grupo lá querendo invadir o espaço do outro, golpes de Estado por causa do governo, né? Crises políticas, rivalidade religiosa também, e a situação da miséria, ok? Então, essa é a resposta da A. Os conflitos são motivados por disputas territoriais, golpes de estados, rivalidades étnicas ou religiosas, que levam o povo a uma situação de miséria, mais ainda do que eles já estão, ok? Na 3. Na B, né? Existe alguma ligação entre os conflitos na África e a colocação dos países africanos quanto ao IDH, que a gente aprendeu no semestre passado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma série de fatores que fazem, né, que constrói esse nível de IDH. E a gente sabe que o da África é um dos mais baixos, né, Índice de Desenvolvimento Humano aí, né, do mundo. Então, existe alguma ligação com esses conflitos? Sim, pode colocar aí, sim. Os conflitos na África, eles somam-se ao baixo nível socioeconômico da população e à falta de estrutura básica, hospitais, saneamento básico, moradia, e isso coloca esse continente em uma situação na qual o subdesenvolvimento é grande. O IDH como você sabe, é um índice que contabiliza a renda por capita, ou seja, a renda por cabeça, né? A taxa de analfabetismo e o crescimento vegetativo é muito grande na África, né? E esse fator leva o índice de IDH a ser, né, baixíssimo. Então, coloquem aí na resposta, sim, os conflitos na África soma-se ao baixo nível socioeconômico da população, que desencadeia um índice muito baixo de IDH, ok? Pode colocar assim. Na 4, explique a origem histórica comum dos principais conflitos separatistas e as guerras civis do continente africano. Então, vamos lá.
Como já foi citado, né, os conflitos separatistas africanos têm sua origem na colonização e na partilha do continente, que foram realizados pelos europeus. Durante essa partilha, criaram-se fronteiras artificiais, que não correspondiam às divisões territoriais das etnias ao longo do continente, tá? Então, pode colocar assim, os conflitos separatistas têm origem na colonização e partilha do continente que foram realizadas pelas nações imperialistas europeias, ok? Vamos lá agora na 5. O Brasil era colônia de exploração da metrópole portuguesa, visto que a ocupação do território brasileiro se deu de maneira exploratória, pois a metrópole tinha o objetivo de quê? Com que objetivo os portugueses vieram, né, e firmaram e fizeram do Brasil uma colônia, né, para se fixar no território, para extrair dos produtos naturais, proteger as terras indígenas ou extrair produtos manufaturados. No caso aí, alternativa B, eles vieram para extrair os produtos naturais que aqui no Brasil existiam e existem até hoje, né? Vamos lá, na 6. A respeito das características que diferenciam a América Latina da América Anglo-Saxônica. Avalie as proposições abaixo. A América Anglo-Saxônica, além de ter tido um passado colonial diferente dos países da América Latina, possui o inglês como língua oficial. Lembrando que a América Anglo-Saxônica é composta por 2 países, que é os Estados Unidos e Canadá. E a língua oficial lá é sim o inglês, né? Apesar de que no Canadá são 2 línguas, mas o que predomina em maior parte é o inglês. Então, a primeira aí correta. Na 2, a maior parte dos países latino-americanos teve, no período colonial, suas economias destinadas ao abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração? Sim, né? É uma informação verdadeira também. Na 3, os países da América Latina possuem um passado comum. A maior parte dos seus países foram colônia de exploração de países europeus, como Espanha, Portugal e França. Correto também. A gente falou disso anteriormente. Na 4, ao avaliar o passado dos países da América Anglo-Saxônica e da América Latina, torna-se difícil compreender como países com períodos e histórias de colonização tão semelhantes tenham um panorama social e econômico tão distintos. Não, a gente sabe que a situação econômica da América Anglo-Saxônica é anos-luz à frente da situação econômica da América Latina. Tanto porque a América Anglo-Saxônica, né, os europeus eles vieram para se instalar, né, para fazer moradia, enquanto os países da América do Sul, né, foram totalmente explorados, né, o que enriqueceu um, empobreceu o outro, né, o outro lado da América, tá? Então, ficou aí a letra A. 1, 2 e 3 estão corretas, tá? Alternativa A. Na 7, a maior parte dos países latino-americanos depende da exportação de produtos primários. Essa situação difere muito do período em que essas nações eram colônias europeias. Quais são os riscos de um país ter sua economia dependente do setor primário? Então, vamos lá. Essa situação, ela não é muito diferente da época em que nós éramos colônias. Até hoje nós dependemos, sim, de produtos de países aí de primeiro mundo, né? Nós importamos vários produtos, inclusive, né, principalmente produtos para fabricação de carro, de celular, né? Porque nós não temos a nossa tecnologia tão avançada. Então, essa situação não é muito diferente. Há muitos problemas em se ter uma economia majoritária, né, e dependente do setor primário. O primeiro é o fato de se vender matéria-prima e sendo que recebe o menor lucro, né? O segundo diz respeito às oscilações do preço desse produto no mercado exterior, de modo que se houver pouca procura por qualquer motivo, o mercado do país depende desses produtos, né? Irá sofrer diretamente com esses impactos, o que reflete diretamente na população local. Outros setores que refinam a matéria também têm seus produtos mais valorizados e comparados, né, aos países que vivem apenas de mineração agropecuária. Sendo assim, é necessário incentivo da indústria local nesses países. Então, vocês vão colocar assim, essa situação não é muito diferente da época em que éramos colônias. Há muitos problemas em ter uma economia dependente. O primeiro é o fato que vende matéria-prima e recebe menor lucro. O segundo são as oscilações de preço.
o que reflete diretamente na população local e na economia local, ok? Então é isso, essa foi a correção do bloco, né, passado, da primeira semana de agosto. Tchau, tchau!